Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. Momento político que tem a direção geral do Dr. José Eduardo Mendes Camargo, gerenciamento da Simone Garcia, a coordenação e a supervisão é de Karina Cato e Ronaldo Bianchi. Apresentação minha, Ricardo Pereira. No Momento Político de hoje, nós vamos entrevistar a candidata a deputada estadual pelo PT, Estela Almagro. Para você conhecer um pouco da Estela, ela já está com a gente. Aliás, cumprimento já, desde já, a Estela. Obrigado, Estela, por atender, por estar aqui com a gente, aceitando esse desafio de estar respondendo perguntas que foram elaboradas pela equipe de jornalismo aqui da Cultura Regional e também do nosso portal RC1. Obrigado, Estela. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui nesse canal. Bom, Estela, vamos falar um pouquinho dela, que é mãe de 2 rapazes, advogada, vereadora na cidade de Bauru e durante toda a vida uma lutadora. Primeira mulher a ocupar o cargo de vice-prefeita na cidade de Bauru, para o qual foi eleita em 2008 e reeleita em 2012. Também foi, em 2020, a primeira mulher negra a chegar à Câmara Municipal da cidade de Bauru. Como parlamentar, Estela Almagro atua para garantir espaços e amplificar as vozes de lutas das que nunca foram ouvidas, fortalecendo a resistência contra o negacionismo e também as negligências que afetam nossos direitos fundamentais, como aos dias da vida, da comida e também na mesa do trabalho digno. Essa é a nossa entrevistada, um pouquinho o relato dela, Estela Almagro, do PT, candidata a deputada estadual, que está no nosso Momento Político. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. Candidata Estela, vamos explicar direitinho como é que funciona o nosso momento político. Aí, num cantinho aí, vai ter o reloginho. Neste primeiro bloco é 4 minutos de apresentação. Depois nós vamos partir para o bloco das perguntas e respostas, que serão 3 minutos para a resposta. E depois, no último bloco, é o bloco das considerações finais, que serão 2 minutos. Não significa, candidata, que a senhora está dando a resposta, bate o reloginho aí nos 3 minutos, no tempo... não completou o raciocínio, complete o raciocínio, pode completar a pergunta, fique à vontade para participar do nosso momento político. Vamos lá então para o nosso momento político? A Estela tem 4 minutos para apresentação dentro do nosso quadro Momento Político aqui no portal RC1. Candidata. Bom dia a todos e a todas, que acompanham aí o portal RC1. Agradeço muito essa oportunidade, porque no momento eleitoral poder nos apresentar, e a rádio fala, eu tenho comigo que a rádio fala de forma mais efetiva que qualquer jornal impresso, que qualquer rede social, que qualquer outro meio de comunicação. A rádio está entranhada na forma de ver, ouvir e participar do cidadão brasileiro, Então, poder falar numa emissora é sempre muito importante para a gente. Eu tenho 51 anos de idade, comecei a minha militância política desde os meus 16 anos de idade. Minha militância começou nas pastorais sociais da Igreja Católica. Eu sou católica, sempre fui, e militei na Pastoral do Negro, nas pastorais sociais, e isso fez um despertar na discussão política, e isso me levou para uma opção política partidária, porque numa democracia, ainda mais numa democracia representativa como a nossa, é através do voto direto e é através da representação política que a gente pode mudar uma série de questões importantes do dia a dia da nossa vida. Eu fui casada por 21 anos, tenho 2 filhos, 2 meninos, Um está com 25 anos, faz faculdade de Educação Física, o outro tem 19 anos, está cursando Psicologia. Eu sou neta de uma mulher muito importante para a gente, não só na família, mas aqui na comunidade onde eu nasci, em Bauru, o distrito de Tibiriçá. Dona Ana Cristina, a dona Ana era parteira, benzedeira no distrito, então uma pessoa muito querida, metade do distrito nasceu pelas mãos da minha avó,
Então, essa coisa da resiliência, eu aprendi desde muito cedo. Minha avó, assim como minha mãe, são negras, né, retintas. Minha mãe é casada com um homem branco de classe média, portanto, enfrentou uma vida toda de exclusão, de preconceito, desde a própria família até na sociedade, no pequeno distrito onde viviam. Então, nós aprendemos que é com a resistência que a gente ocupa o nosso espaço e o respeito para uma série de questões e de pautas importantíssimas. E, a partir disso, o nosso crescimento pessoal e político, a nossa militância e a nossa opção ideológica, que depois vem com a Faculdade de Direito, a minha participação de forma mais objetiva no centro acadêmico da Faculdade de Direito de Bauru, eu sou advogada de profissão, e depois a filiação no Partido dos Trabalhadores, que é o meu primeiro e único partido. Eu tenho um lastro muito forte com essa questão ideológica e de fidelidade partidária. Eu acho que os partidos políticos precisam ser fortes, portanto, eu opto por uma linha, por um pensamento político, e gosto de deixar claro qual que é o lado da história onde eu estou. Então, foi o meu primeiro e meu único partido, ao qual eu estou filiada há mais de 30 anos, na verdade, 33 anos de filiação no Partido dos Trabalhadores. Ocupei a presidência do partido, fui a única mulher a presidir o partido aqui na minha cidade, Bauru, que é uma grande cidade, né? Uma cidade de 400 mil habitantes. Fui dirigente estadual, dirigente nacional por muito tempo. E em 2008 fui eleita vice-prefeita aqui na cidade de Bauru e reeleita. Portanto, ficamos aqui por 8 anos numa coalizão governando a cidade e tivemos a oportunidade de realizar muitos programas e ações importantes, porque à época nós ainda tínhamos o presidente Lula, e essa vinculação minha político-partidária abriu muitas portas para que nós pudéssemos ter amplo acesso aos ministérios lá em Brasília. E agora, em 2020, candidata a vereadora, fui eleita e estou cumprindo esse meu primeiro mandato, que tem sido realmente uma opção de uma trajetória de luta, sobretudo com as bandeiras dos movimentos sociais. Candidata Estela Almagro, candidata do PT, a nossa entrevistada de hoje. Ela é candidata a deputada estadual, né, pelo PT, e nós estamos entrevistando ela no nosso Momento Político. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. Candidata, agora nós vamos para o bloco das perguntas e respostas. Mais uma vez, lembrando, 3 minutos para a resposta, mas claro que há aquela concessão, né, se de repente estourar o tempo, né, o raciocínio não foi terminado, a senhora pode terminar tranquilamente. Fique à vontade para responder para a gente as questões, as perguntas elaboradas pelos jornalistas, né, aqui do portal RC1 e também da Rádio Cultura. Primeira pergunta, candidata, se eleita, o que a senhora fará para melhorar a área da saúde aqui da nossa região, candidata Estela? Então, olha, você sabe que só essa semana, eu como vereadora aqui, eu recebi, sem nenhuma brincadeira a respeito do tema, que não é um tema que permite qualquer tipo de brincadeira, 7 pedidos de pessoas desesperadas porque estavam em UPAs aqui da nossa cidade e com algum familiar com uma situação grave e que precisam de internação. E aí cai naquele regime cross e fica ali por 1, 2, 3, 10 dias. E, infelizmente, nesses últimos 2 ou 3 meses, eu soube de pelo menos 2 ou 3 famílias que, infelizmente, perderam seus entes queridos nessa fila. Eu participei, ainda muito jovenzinha, da luta pela implantação do SUS, né? O SUS é uma luta de muito tempo, de muitos trabalhadores e trabalhadoras, para você ter um sistema único, que garantisse realmente o atendimento de qualidade. A concepção do SUS ela é perfeita, tanto que alguns países do mundo veem no sistema brasileiro o mecanismo. Porém, a grande questão da saúde brasileira é que há muita corrupção nela, há muitos desmandos e há uma percepção de desmonte a partir da terceirização, que a mim já beira a privatização em diversos serviços. É muita OS, é muita terceirização de serviços públicos da saúde, e você vê muito dinheiro caindo pelo ralo. Vou pegar o Centrinho aqui para você ter um exemplo, que é algo fantástico, é maravilhoso, e agora está sendo entregue pela bagatela de 5 bilhões em 5 anos para você entregar para uma organização social. Um atendimento de mais de 30 anos consolidado, que agora você vai passar uma verdadeira fortuna para que pessoas da iniciativa privada, e não adianta falar que o OSS é social.
o S não tem nada de social, é interesse particular, é interesse privado e visa o lucro, sim. E esse desmonte da saúde no país e no estado de São Paulo faz com que nós aqui do interior sintamos isso de forma muito mais pesada na pele, não é? Então, nós precisamos rever a concepção com que o SUS está sendo gerido, está sendo gestado no estado de São Paulo. O interior do estado tem pouquíssimos hospitais e não dá conta do recado. Criar esse regime cross tem feito com que as pessoas, os pacientes, às vezes têm que viajar 3, 4 horas para ir para uma outra região do estado, o que dificulta muito a presença da família. Eu sou da chapa do Haddad, o Haddad tem defendido uma plataforma de política de saúde que compete a ele como governador eleito, que eu espero que seja, trabalhe para que isso aconteça, e como deputada estadual eleita, eu quero ser a porta-voz dessa região nas discussões das nossas demandas. O hospital estadual aqui dá conta? Não, não dá. É um hospital que tem um bom atendimento? É. Mas isso é suficiente? Não, isso não é suficiente. Então, nós temos que discutir uma repatriação desses recursos públicos, porque nós não temos essa concepção de interiorização dos recursos da saúde. E por ser a gestão tripartite no tocante à saúde, o cidadão não sabe de quem cobrar, qual que é a parte do prefeito, qual que é a parte do governador, qual é a parte do governo federal. Essa discussão precisa ficar mais clara para a sociedade, os conselhos municipais de saúde precisam ser fortalecidos e respeitados para que a gente possa garantir a saúde primária, né, um atendimento do médico da família que precisa realmente ser prioridade em qualquer município, para que você tenha uma demanda muito menor nos hospitais de entrada e que você consiga, de uma forma mais equânime, encontrar saídas num aglomerado. Eu penso que tardou já para essa região do estado criar o seu consórcio regional entre municípios, porque isso fortalece e coloca a região num outro patamar diante do governo do estado para você discutir demandas específicas. É a porta-voz disso que eu quero ser na Lesp para representar toda essa região. Candidata, a senhora acredita ser importante aqui na nossa região termos um aeroporto construído para fomentar a questão turismo? Olha, eu quero aproveitar, inclusive, a oportunidade, eu queria ter feito na saudação, mas acabei me esquecendo, empolgando aí com os 4 minutos. Eu quero dar um hiper mega abraço no Carlão e na Tereza, lá do Sindicato dos Calçadistas, que são grandes companheiros que me apoiam aí em Dois Córregos. Quero também mandar um abraço muito grande para a família Bonafé, que também é daí, e que também está comigo. E tenho muitos amigos e amigas aí em Dois Córregos que sabem, que nos conhecem a nossa trajetória e o nosso compromisso. Olha, o aeroporto, para mim, é algo fácil de falar, porque quando o governo do PT assumiu o país, nós tínhamos ainda uma equipe diversa lá na Casa Civil, que tinha à frente José Dirceu, e naquela época nós tínhamos uma relação bastante estreita com as questões do desenvolvimento econômico local e que foram levadas para o governo com prioridade. O aeroporto regional aqui de Bauru, que era para ser um aeroporto internacional de passageiros e de cargas, estava com as obras paralisadas. Ele era uma daquelas concepções de parceria entre estados e governo federal, e o governo Fernando Henrique, na época, tinha suspendido totalmente o repasse de recursos. Essa articulação nossa com empresários locais, com a sociedade local, com a imprensa, nos fez liberar, à época, cerca de 70 milhões de reais que encontrava-se contingenciado pelo governo federal. E isso permitiu a retomada do aeroporto. Ocorre que a pressa do governo, à época, não vou me lembrar, eu acho que ainda na época era José Serra, o governador do estado, mas o aeroporto perdeu a sua concepção original. Tanto que, assim, para mim foi muito triste ver a inauguração do aeroporto se dar com uma vicinal ainda de terra. E aí foi muito constrangedor, porque o governador, à época, o secretário de Estado, que estiveram aqui na cidade para a inauguração, tiveram seu carro, encalhou ali na vicinal, porque nem mesmo a pavimentação desse acesso havia sido providenciado. Isso mostra como que o aeroporto começou. Alguns meses depois, teve voos interrompidos, porque a sinalização do tráfego aéreo no solo ainda não estava concluído.
Então, assim, uma lógica muito política e eleitoreira para um instrumento importante demais para uma região do Estado que produz e muito. Produz calçados, produz aí na região de vocês a macadâmia, aqui na nossa região também é uma cidade de comércio, mas nós temos muito turismo de saúde também em Bauru. Então, o aeroporto é muito estratégico e não foi visto assim. Aconteceu com o aeroporto de Bauru o que aconteceu com a hidrovia Tietê-Paraná. Qualquer país do mundo iria investir nesse entroncamento rodoaéreo, ferroviário e hidroviário. Isso na nossa região é fatídico. Nós precisamos retomar esse debate, essa discussão. Hidrovia Tietê-Paraná, a retomada dos trilhos aqui minimamente para ligar as nossas cidades, a valorização de um aeroporto que realmente funcione como aeroporto e a discussão dos pedágios e da melhoria das nossas estradas, porque isso tem a ver com o desenvolvimento econômico da nossa região. Nós também temos conhecimento e compromisso de atuar nessa área. Candidata Estela Almagro, do PT, candidata a deputada estadual, sendo entrevistada no nosso momento político. Candidata, a senhora sendo eleita, nós vamos falar agora de um assunto que talvez seja um dos mais imponentes assuntos, que é a preocupação hoje da nossa população, a questão segurança. Hoje em dia, nós estamos vivendo numa realidade de falta de segurança. E qual é a sua proposta para melhorar a nossa segurança pública, candidata? A minha proposta é apoiar a proposta do meu governador, do Haddad. Nós temos uma concepção política de que você, assim como você não pode defender um serviço público de qualidade sem valorizar o servidor público de verdade, e valorizar significa condições de trabalho, condições de ascensão na carreira, condições dignas de equipamentos e uma série de outras questões muito importantes que têm a ver com o desenvolvimento do trabalho, especificamente de cada servidor. No tocante à segurança pública, essa concepção de polícia versus povo não dá mais. Então, nós não vamos vencer as questões de violência e de insegurança que a sociedade vive nas nossas periferias, sobretudo, se nós não entendermos que muito do fruto da insegurança, muito do fruto da violência é produzido pela miséria e pela exclusão. Então, você ter grandes e bons programas de saúde, de educação, de alfabetização, de encaminhamento para o trabalho, de cultura, de turismo, de oportunidades, você acaba com essa legião da galera do copão, né, do jovem que não tem o que fazer no final de semana porque não tem perspectiva, porque não tem renda à família, porque não tem uma perspectiva, inclusive, de qualificação profissional para entrada no mercado de trabalho, de uma alfabetização verdadeira que o qualifique. Esse extrato social, ele, quando esquecido, ele produz muita violência. E se o Estado não entender isso, o Estado não supera o problema de violência. Um segundo ponto muito importante, e eu me sinto completamente prestigiada na minha visão de resolver a questão da segurança com as propostas do Haddad, e aí eu sugiro que as pessoas, inclusive, entrem no site dele, acompanhem as propostas lá, que são muito especificadas, mas você tem que olhar para o profissional de segurança pública como alguém que precisa parar de depender dos bicos. Ele tem que ganhar bem, ele tem que ser treinado, ele tem que ter essa concepção de direitos humanos e de uma polícia que realmente atue em contato com a comunidade. Essa versão polícia versus povo, policial versus periferia, não constrói segurança pública para ninguém, nem para os policiais, nem para a população. Hoje o que a gente vê são policiais mal assalariados, em condições de trabalho que não são dignas, tendo que daí ficar o final de semana, a horinha do final da tarde, que poderia estar com a família, porque o profissional da segurança pública também tem que ter, com dignidade, o seu direito ao lazer, ao descanso com a família, a uma qualidade de vida efetivamente. Tem que trabalhar? Tem, mas tem que ganhar bem para isso, para não precisar de nenhum outro tipo de renda e servir ao Estado e aos seus cidadãos. E, de outro lado, essa concepção de que matando e prendendo todo quanto menino pobre, preto da periferia, nós vamos acabar com a violência, nós vamos ter que construir sempre muito mais presídios do que escolas. E se a gente acredita numa justiça restaurativa, que é a nossa polícia e é o nosso direito penal, nós precisamos ter uma sociedade que cuide mais do social e valorize mais o policial como ser humano,
Então, a política pública de segurança ela tem que ser transversal e muito mais complexa do que o que nós existimos hoje. Hoje é o servidor público da área da segurança dependente do piquinho e de outras ações. Isso não está correto. Não é bom nem para eles, nem para a sociedade. Candidata, a senhora é conhecedora da nossa região, a senhora que mora na cidade de Bauru, claro, teve aí o cargo de vice-prefeita, né? Conhece a nossa região. A pergunta é, quais os investimentos em infraestrutura que a senhora acredita serem importantes para a nossa região, candidata? Eu vou retomar aqui aquele assunto que nós estávamos tratando quando você me indagou acerca do aeroporto, né? Eu penso que o deslocamento para o desenvolvimento é peça fundamental, é peça-chave. Então, nós não podemos ser a região que ainda no estado é uma das que mais preserva alguns trilhos, apesar do quão fatídico eu acho que se tornou essas privatizações iniciadas lá no governo ainda Fernando Henrique, final dos anos 90, e que foi fatídico para a nossa região. Nós temos aí uma perspectiva muito grande de você ter a retomada dos trilhos, o reaproveitamento dele e a retomada para você garantir transporte, tanto de passageiro quanto de carga. Penso que a hidrovia Tietê-Paraná, que tem apenas um pequeno porto aqui na nossa região, que é Pederneiras, que está praticamente obsoleto, não é? Porque não há investimento para você potencializar a hidrovia Tietê-Paraná efetivamente, e faz uma ligação estratégica com outros estados para, inclusive, poder alcançar outros países. O aeroporto é um tema sempre recorrente. Nós não podemos ter o investimento que nós tivemos, tanto do governo do estado quanto do governo federal, e você ter um aeroporto com 2, 3 voos por dia, que não liga praticamente nada a lugar nenhum. Então, nós precisamos discutir o papel e a potência, o potencial dos nossos aeroportos. O que o governo Dória fez agora, recentemente, foi entregar, foi privatizar, tanto praticamente os nossos servidores, quanto a gestão dos nossos aeroportos. E isso me causa muito medo de qual é o futuro. Se acontecer com o aeroporto, o que aconteceu com as ferrovias, nós acabamos destruindo um investimento público que nós gastamos muitos e muitos milhões de reais. E eu penso que também trava muito as nossas rodovias. Essa concepção do pedágio, nós precisamos, se o pedágio por um aspecto é necessário, que é quando você constrói, por outro, é necessário que o governo do estado entenda que após construída a rodovia, você tem que desenvolver a mesma lógica que foi utilizada durante alguns governos, sobretudo o nosso governo Lula, naqueles 8 anos, de você construída a rodovia, você tem que começar a diminuir o valor dos pedágios, porque senão você trava o desenvolvimento. Eu vou pensar em Bauru e Jaú, por exemplo, que está aí do lado de Dois Córregos, e que é um polo calçadista, e Bauru tem um comércio forte. Então, você, para ir buscar produto aí em Jaú, você já vai computar, não apenas a gasolina, mas você vai computar o valor do pedágio. Quando você poderia, com o desenvolvimento da rodovia, agora que já está duplicado, já ter pensado nessa diminuição. Isso significa renda para a região, significa emprego para a região, isso significa circulação de recursos na região. E faz parte das obrigações do governo do estado pensar isso. A interiorização das políticas públicas é uma necessidade, um olhar para o interior para ver onde está sendo obstaculizado ações que possam garantir um desenvolvimento econômico muito mais racional, lógico, e que produza resultados. Candidata a deputada estadual Estela Almagro, do PT, ela responde para a gente se já tem aí uma proposta de como irá dinamizar a oferta de trabalho para a nossa região, candidata. Essa pergunta está vinculada à anterior, não é? Se você não tem políticas públicas macro que proponham, que promovam esse desenvolvimento, você acaba ficando estacionado nessa última pergunta sua. Mas aí nós temos que pensar em outras áreas também, né? Nós temos uma juventude gigantesca nessa região. E você pensar no desenvolvimento de novas colocações no mercado de trabalho formal, você tem que pensar também no Estado produzindo oportunidades para essa juventude. Você tem um número muito grande de jovens, sobretudo periféricos, e que se dividem entre o trabalho e o emprego.
Nós temos um debate que prejudica muito também o encaminhamento dessa juventude para o mercado de trabalho, que é a questão da qualificação e a ausência de políticas públicas específicas que garantam essa formação. Hoje, os programas de ensino em tempo integral está, na verdade, fazendo com que o nosso jovem, caminhando para a idade adulta, tenha que escolher entre estudar e trabalhar. Muitos desses jovens tinham pequenas ocupações em parte do seu tempo, e agora, por conta das PEIs, ele está tendo que fazer uma opção, porque para ficar na escola ele tem que ficar o tempo todo. Então, essa gama grande de jovens, gigantesca, aqui na nossa região, precisa ter um mundo de oportunidades que o governo do estado pode criar. E como deputados, nós podemos impulsionar isso, debater isso, diagnosticar isso, para nós exigirmos ações específicas do governo estadual, para que nós possamos desenvolver essas políticas. Nós temos que ter uma preocupação com a inserção da mulher no mercado de trabalho. E aí, você garantir a colocação da mulher, você tem que pensar numa série de outras questões, que a mulher tem uma tripla jornada, né? Você tem que pensar em mais creches, você tem que pensar em mais escolas, você tem que pensar em garantia de como essa mulher pode cuidar da sua família, que ainda é secularmente uma tarefa, infelizmente, delegada quase que exclusivamente à mulher. É uma tarefa realmente que a mulher carrega como arrimo da sua família, independente dela ter um parceiro ou não. E isso obstrui a entrada da mulher no mercado de trabalho. Você tem que pensar políticas para desenvolvimento de emprego e renda, elas precisam ser transversais. Você precisa pensar especificamente nos públicos que nós temos aqui, nas nossas cidades do interior. Nós estamos falando aqui de uma região gigantesca, não vamos falar só na micro-região de Jaú, pensar micro de Botucatu, a micro de Bauru, a micro de Pirajuí. É uma região muito grande e que tem muitas perspectivas para que nós possamos construir, de fato, junto com o governo do estado, um diagnóstico dessa região. Como potencializar na nossa região para que ela seja propulsora de empregos dignos, formais, porque um outro fenômeno é a meização da economia, né? Depois dessa grande propagação das MEIs, você colocou milhares e milhares de trabalhadores no Brasil e no estado de São Paulo, milhares deles, na informalidade. Se sente um grande empreendedor, eu estou empregado, mas depois de um ano ele vai perceber que ele não tem carteira assinada, não tem direito a férias, não tem direito ao 13º, e na verdade ele não virou um empreendedor. Então, você tem raras exceções que têm conseguido encontrar mecanismos e dinamizar para garantir a sobrevivência da sua família. Pois esse não é o fenômeno da maioria, infelizmente. Então, isso tem que ser uma preocupação da Assembleia do Estado. Deputado não é só para propor emenda. Deputado tem que discutir políticas públicas e cobrar do governo do Estado ações para defender o crescimento e desenvolvimento das regiões de onde eles vêm. Essa é a candidata a deputada estadual pelo PT, Estela Almagro, que vai agora para o nosso último bloco, o bloco das considerações finais. Depois da vinheta, Vinícius Silva. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. Candidata Estela, a senhora tem 2 minutos para as considerações finais. Eu quero aproveitar esses minutos finais para dizer que domingo é um dia decisivo. São alguns segundos ali na urna que vale por 4 anos. Eu penso que não se pode votar apenas porque é bonitinho, porque foi simpático, porque é meu amigo, porque um conhecido indicou. Antes de escolher seu deputado, sua deputada, que vai ficar por 4 anos te representando na Assembleia, precisa saber se ele tem conhecimento para ser deputado estadual. Eu me sinto preparada, tenho conhecimento, conheço a região onde nós vivemos e posso fazer muito por essa região. Trabalho pelo Haddad, 13, estou com o Márcio França, candidato ao Senado, número 400, e, obviamente, quero vencer essa fase de violência, de ódio, de exclusão da mulher, do preto, do indígena, das pautas do meio ambiente que o Brasil viveu com Bolsonaro. Eu estou com Lula, 13, e quero viver um Estado e um Brasil de esperança. Eu quero construir com a população de Bauru e região um novo momento da nossa história. Para isso que eu sou candidato a deputado estadual, meu número é 13258. Peço que você, tem dúvida, me acompanhe nas redes sociais, acesse o meu Instagram, acesse o meu Facebook, acesse o meu canal do YouTube, acesse o nosso site. Você vai encontrar
os nossos programas, as nossas ações, o que nós desenvolvemos aqui enquanto fomos vice-prefeitos, o que nós estamos fazendo como vereadora e o que é que nós temos capacidade para fazer por você, pela tua família, né, por Bauru, por toda a região, pelo interior do estado de São Paulo, eleita deputada estadual, repito, 13258, com Haddad governador, Márcio França senador e Lula presidente. Eu tenho certeza que essa parceria entre eu e vocês, que estão me ouvindo agora, vai render muitos frutos para Dois Córregos, para Bauru e para a região. Candidata, desejar sorte todo mundo deseja. Desejo um bom final de campanha, como bauruense, conhecedor do seu trabalho, e desejo também, claro, que a senhora tenha aí realmente, né, aquela façanha de alcançar os seus objetivos no próximo domingo. Um grande abraço, obrigado de ter nos atendido. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, espero voltar brevemente, deputada eleita, para conceder nova entrevista para você. Obrigado, candidata Estela Almagro. Nosso Momento Político, que tem a direção geral do Dr. José Eduardo Mendes Camargo, o gerenciamento da Simone Garcia, também a coordenação e a supervisão de Ronaldo Bianchi e Karina Cato, a apresentação de Ricardo Pereira. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia.